Então, galera, vamos fazer uma coisa diferente aqui, que é um review de um álbum, de um disco. Um que saiu recentemente, que é o da Taylor Swift, chamado The Tortured Poets Department. Eu ouvi, eu estudei, eu estou aqui diante de todas as Swifters que estão vendo isso agora, para dar as minhas opiniões sobre o disco. Tá, eu não vi, eu não estudei, eu vou ficar caladinha. Mas só uma observação antes da gente começar, tá? Eu vou falar só do álbum de fato. Porque a Taylor, em conjunto com o álbum, ela lançou uma antologia que tem 31 músicas, 30 e poucas músicas, 30, enquanto o né, álbum, se eu não me engano, tem 16. 31 músicas. Eu vou falar só do álbum principal, não da antologia. Porque normalmente artistas fazem isso, eles gravam várias músicas para um álbum, selecionam as melhores, lançam essa e meio que deixam o resto de lado. A Taylor, por conta do tamanho dela, da importância e coisas do tipo, decidiu que eu vou lançar essa seleção de músicas, mas também vou lançar tudo que eu fiz. Então a gente tem essa antologia. É a coisa da qual eu não vou falar hoje, só do álbum principal. Pelo menos não vou falar diretamente, tá? E eu vou explicar uma coisa pra você aí que não curte, não conhece a vida da Taylor Swift. Uma coisa que é meio que realidade paralela pros grandes fãs dela. Porque normalmente quando você gosta de uma banda, você tem noções, você pode ter noções da vida pessoal dos músicos, você pode ter noções da história da banda, de como coisas foram compostas e coisa do tipo. Mas o principal valor da banda tá no fato de você poder gostar da música deles de uma forma genérica. Você não precisa saber de detalhes de como as coisas foram feitas para você simplesmente poder se entreter com a música que foi produzida. É basicamente, a música endereça um tanto de coisa de forma genéricas, tipo assim, coisas como desilusão amorosa, relacionamentos, sonhos e coisa do tipo, mas ele é a coisa colocada de forma genérica de um jeito que qualquer pessoa pode se identificar com aquilo. Com a Taylor, e principalmente diante dos fãs da Taylor, a gente começa a ver uma coisa distinta disso. Porque na Taylor tem um negócio que costumam chamar de Taylor verso, que seria a lore, a mitologia dos álbuns. Porque gradativamente, e agora nesse álbum acho que até, vamos colocar assim, essa coisa ficou muito sólida a partir do folklore. Você tem uma relação muito estreita entre a letra das músicas dela e a vida pessoal dela. De forma que ela não relata as coisas da vida pessoal dela de forma genérica. De forma que qualquer pessoa consegue entender. Tá? Ela relata de um jeito que só se você souber detalhes da vida dela, você consegue entender e se relacionar com as letras. Ela tem letras que tratam de temas como desilusão amorosa, principalmente, que é um tema muito comum dela, de forma genérica, que qualquer pessoa consegue entender, tem. Mas tem muito mais, agora principalmente, que você só consegue entender se você souber detalhes da vida pessoal dela. E é a isso que os fãs se referem como o Taylorverse, o Taylor verso. E os fãs mais investidos, os Swifters, né? É assim que se chamam os fãs, né? Eles estão muito investidos nisso. Você tem grupos de discussão na internet, grupos de fãs que debatem detalhes da vida pessoal dela e a relação disso com as letras para tentar entender as letras dela. Isso é uma coisa muito diferente de outras bandas. Você fala, não, mas eu gosto da vida pessoal da banda. Não, não é isso que você tem. Não é isso. Assim, é um detalhe granular da vida dela. Eu lembro, por exemplo, tem uma música do Jethro Tull que chama One White Duck on the Wall. Tá? É uma música sobre separação, que é um pato branco no muro. Eu não sabia o que isso queria dizer, mas depois eu fui ler, porque tem um dado cultural do Reino Unido que é comum, pelo que eu lembro dessa era a explicação, de ter esse negócio de dois patos na parede. Tem um negócio que você coloca na parede de dois patos voando juntos, ou dois patos juntos, uma decoração que tem lá que simboliza a união familiar. Quando ele tá falando de um pato branco na parede, One White Duck on the Wall, é uma música sobre, quer dizer que o outro pato foi embora, sobre separação de casal. E depois, nessa explicação, eu fui ler detalhes também de que o vocalista da banda, na época desse álbum, tava se separando. Só que esse detalhe era completamente irrelevante para você entender a realidade da música. Se você não tivesse esse detalhe, você já entendia. É uma música sobre separação e você podia se relacionar com ela. Não precisava de você saber detalhes da vida pessoal do vocalista. Com a Taylor não funciona assim. Tem música que se você não souber detalhes da vida dela, você fala, o que ela tá falando? Beleza, isso dito, tá? Eu tive que ler sobre detalhes da vida dela, eu tive que entrar no Taylorverse. Eu tive que ler não, mas você ficou super interessado. Não, aqui, isso tem que colocar no corte. É o seguinte, eu vou falar. Aqui eu tô falando de improviso, tá, gente? Porque é uma live. Mas sim, provavelmente eu vou errar algumas coisas, esquecer alguns detalhes. Eu não lembro de nome das pessoas, tá? Eu não lembro de nada disso. Mas eu sei o sentimento geral da coisa.
E vamos falar aqui das músicas, então, do álbum da Taylor. Primeiro, a música que é o single e também a primeira música do álbum e é o single que ela lançou em parceria com Post Malone é Fortnite. Essa é uma das músicas genéricas, provavelmente tem detalhes sobre a vida dela, mas conta a história de dois vizinhos que se relacionaram, numa relação extraconjugal. E é aquela coisa, te amar está arruinando a minha vida, porque as pessoas, tipo assim, você teve um caso, Fortnite, que quer dizer 2 noites em português, não é o jogo, tá, gente? Quer dizer, Fortnite quer dizer o período de 2 noites. Eles tiveram um relacionamento, esses vizinhos, e agora eles têm que lidar com um conhecido cônjuge do outro, eles são vizinhos de quintal. De né? cerca. Literalmente pularam assim. E aqui tem uma das primeiras referências que tem a outra música também. Talvez aqui você pode falar que tem quase um negócio parecido com o que ela fez em Folklore, que é um tema, uma história que se arrasta de uma música pra outra. Porque você tem a menção aqui de ir embora pra Flórida. Mas é uma coisa bem leve, porque depois a gente vai falar de Flórida de novo, tá, gente? Eu não gostei muito dessa música, sinceramente. Eu achei que o Post Malone, eu não sei o que ele tá fazendo na música. Ele faz uns back vocals. É porque ele vendeu a carta lá, ele comprou a carta do Hobbit, e aí ele tem do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Ó, que referência. Ó, desculpa aí, a edição vai ter que colocar na tela alguma matéria pra explicar isso. Eu não achei que ele teve uma participação relevante na música. Eu não sei o que ele tá fazendo lá, sinceramente. O pessoal tá falando Fortnite não é 2 semanas? A Isabela tinha falado que era 2 semanas mesmo. Fortnite é 2 noites, né? 2 semanas, desculpa. 14 dias, 14, né? Então aqui, informação correta e bem pesquisada pra você. Muito bem, quinzena. Tá, 2 semanas. Noites. Então eles tiveram relação de 2 semanas, a história toda, tá? A relação de 2 semanas entre vizinhos e agora você tem que lidar com o problema disso. Exatamente. Um sentimento que ficou e o fato de você estar mentindo pros seus cônjuges, não é mesmo? Eu não gostei muito dessa música de fato. Eu não achei que deveria ter sido o primeiro single. Porque eu não achei que a música é boa pra isso. Eu acho que ela colocou porque tem o Post Malone, tá? Esse negócio de se anunciar, colocar ele no clipe e tal. Mas não acho que a música é melhor do álbum. Não devia ser a coisa A Flórida, que... você acha que é melhor do álbum? Eu particularmente... Vamos lá. A música que eu mais gostei foi Flórida. Só que a que eu acho que deveria ter entrado como primeiro single, que eu acho que é a mais catchy, mais legalzinha de ouvir, é a My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Tá? Que é a terceira. Mas vamos lá. A próxima é a que deu título a segunda, né, que deu título ao álbum, que é o The Tortured Poets Department. Essa daí é uma outra que tem dois relacionamentos dela, tá? Dois relacionamentos dela que acabaram, que meio que permeiam toda a história do álbum. E agora a gente tem que entrar na lore completa. Aqui é Taylor verso completo, tá, gente? Taylor verso total. Que é o seguinte. Primeiro foi um relacionamento de quase 6 anos com um ator britânico, que ela foi até morar em Londres, se eu não me engano, coisa do tipo, por isso tem uma outra música aqui que faz referência a isso também. E ela teve um relacionamento muito breve, que esse é o mais polêmico aqui, o fonte das principais polêmicas do álbum, que é com um músico da banda 1975, que é um relacionamento com a galera não gostou, porque parece que o cara era garoto problema. Foi um relacionamento curto, que todo mundo falou assim, não faz nem sentido, como, não bate. E essa música é a primeira a fazer, até onde eu sei, uma referência a esse relacionamento. Eu acho que é interessante que essa música tem uma parte autorreflexiva, autoconsciente dela, que ela fala assim, eu não sou Patti Smith e você não é o Dylan Thomas, né? Fazendo referência a outros e coisas do tipo. Eu li sem quem eram essas pessoas, mas agora eu não lembro. Eu sei que é tipo assim, a gente não é isso que a gente tá achando que a gente é. E ela fala que eles são 2 modern idiots, mas ela faz referência a isso, a esse relacionamento. Eu não tenho muito o que dizer, tá? Esse relacionamento que não tinha fruto de nada. Esse relacionamento que não tinha como dar certo. Mas o que eu acho muito engraçado é que ela chama ele de uma hora de Golden Retriever tatuado. Se eu entendi, é isso, né? Aí a próxima música, que pra mim, em termos sonoros, é a mais catchy. Era a música que pra mim deveria ter sido o primeiro single do álbum, tá? Que vai pegar. É que vai pegar. Que é o My Boy Only Breaks His Favorite Toys, que é o meu garoto só quebra os seus brinquedos favoritos, que ela fala exatamente sobre, parece que ela tá fazendo mais uma relação a esse relacionamento que ela teve com esse músico da 1975, que foi uma coisa rápida, o cara era garoto problema e coisa do tipo, e parece que era exatamente isso, que é ela sendo tratada como meio que uma boneca que é quebrada. Ela faz, inclusive, a referência a Barbie, coisa do tipo, como ela sendo esse brinquedo. Eu achei muito interessante o refrão, essa frase, esse verso. My boy only breaks his favorite toys. É o agridoce, né? Obviamente que ela é a favorita, mas ela é o brinquedo na mão dele. É um negócio meio assim, sabe? Eu achei interessante isso. Down Bad. Essa música é interessante porque é basicamente, pelo que me pareceu, a posição dela sobre fim de relacionamento, né? Quando ela fala sobre a coisa da petulância de adolescente que ela tem. Tipo assim, eu não preciso dele, não sei o que se lasque isso. Que é quando você tem essas posições imaturas pra endereçar
relacionamentos, principalmente relacionamentos problemáticos, né? E essa é meio que uma coisa autoconsciente, meio que uma autocrítica, parece, a ela mesma, se eu entendi. Agora eu vou pra próxima. So Long London é basicamente isso. Ela terminou com esse ator britânico, que ela teve um relacionamento de 6 anos, e ela foi embora pra Londres. Tipo, So Long é tipo assim, até mais Londres. É basicamente ela meio que saindo da cidade. Adeus, tô deixando isso pra trás. É meio que você tem um paralelo aí, se eu entendi direito, da saída da cidade com o fim do relacionamento. Mas agora vamos entrar na música polêmica. Quer ouvir? But Daddy, I Love Him. Não, essa eu lembro. Essa daqui que é problemática. Porque essa daqui, ela dá um jabzinhos nas Swifters, né? Ou nos Swifters, porque são homens e mulheres, né? Que é o seguinte, mais uma vez, voltando pra esse relacionamento que ela teve rápido com esse músico, que era garoto problema, os fãs entraram em desespero. Como assim? E agora a gente entra nesse negócio. Por conta dessa relação do Taylorverse, dessas coisas, dos fãs saberem muito da vida dela, ela meio que encorajar isso também nas letras, né? Você tem que saber pra entender. Né? Se você tiver investido na Taylor Swift, não tem como você se entreter totalmente do jeito que você pode com a música dela se você não buscar esses detalhes da vida pessoal. E a galera começa a ter uma noção de posse da vida dela. Você estabelece essas relações parasociais. E a galera acha que é dona da vida dela. Então, parece, né, que quando começou a vazar na mídia que ela estava tendo um relacionamento com esse cara, os fãs começaram a atacar ela. Como que você faz isso? Não pode, larga esse cara. E ela usa esse termo, but daddy I love him, mas, tipo assim, papai eu amo ele. Porque ela tá meio que falando, parece que teve um processo de aceitação da família dela, do cara, mas ela tá usando isso como uma metáfora também pra ela falando isso com os fãs. E ela critica, de fato, os fãs que ficam criticando ela e coisas do tipo. Ela fala um tanto disso, né? Eu esqueci como o Ocidente foi vencido. O o Oeste. Conquistado, na verdade. É conquistado. Eu aprendi que essas pessoas, tipo assim, raise you to cage you. Te exaltam pra te prender. É, basicamente isso. Saras e Hannahs in their não sei o que isso quer dizer, mas enfim. Eu aprendi que essas pessoas tentam e salvam você porque elas te odeiam. Ela Então, tava tipo meio assim, oprimida, né, gente? Ela tava meio oprimida. É tipo assim, é uma música que vai direto, ela ataca direto, assim, esse sentimento de controle que os fãs têm. É inegável que ela tá endereçando os fãs, tá? É. Pelo que eu li, quando começou a vazar que ela teve um relacionamento com esse cara dessa banda, de fato, teve um... A galera meio que enlouqueceu, assim. Vai ser bem engraçado quando ela cantar essa no show de Ana Paula. Será que ela vai cantar? Nossa, não, pensou? Aí eu vou falar. Culhão, viu? Eu vou chegar até em Flórida, então, que é a minha favorita. Depois não vou revisar todas as músicas. Depois tem o Fresh Out of the Slumber, que é basicamente, parece que é uma música falando dessa transição de relacionamento dela, que ela saiu do ator e teve o relacionamento com esse músico. Relacionamento de 6 anos, esse relacionamento rápido com um garoto problema. Não tem muito o que falar. Agora, Flórida, que eu achei mais interessante. Que Por aí já causa do... Não, aí Flórida porque volta mais, não é tão pessoal da vida dela. Eu não sei se tem referência aqui à vida dela, mas Flórida, até onde eu li, porque muito nesses documentários e programas sobre crime, coisa tipo nos Estados Unidos, pelo menos foi essa explicação que eu vi, tem esse negócio da galera fugir pra Flórida. Uhum. Mas ela usa a metáfora de fugir pra Flórida como se fosse pra fugir de um relacionamento que deu problema. Por isso que eu acho que tem relação com a primeira música, Fortnite, porque lá os caras estão falando de fugir da Flórida, que de fato é sobre fugir pra Flórida. E essa música tem a participação de Florence and the Machine, que dá um tom mais folk, americano, assim, pra música, o estilo do vocal e tal. Eu achei, pelo menos. E eu achei muito interessante. Mas ela faz esse paralelo entre fugir de relacionamentos falidos com fugir da lei, né? E ir pra Flórida. Essa é uma das músicas que eu acho que você não precisa entender tanto da vida pessoal dela pra poder saber do que ela tá falando. Tem uma coisa mais genérica, de fato. E eu acho que, pra mim, essa é a minha música favorita do álbum, tá? Eu acho que é a música mais diferente, que tem umas coisas mais legais, assim, porque esse álbum é o seguinte, eu acho que o problema musicalmente desse álbum é que nos outros da Taylor, ela chegou... Eu estou falando igual total, a Taylor. Não uso... Pra que usar sobrenome? Ela tem um conceito que ela quer desenvolver, tanto de letras quanto musicalmente, né? Quanto das melodias e coisas do tipo e tal, da produção da música, e ela executa isso. Você tem o folclore, né? Que é tipo assim, ela traz aquela raiz de americana, folk, e contar a história, e você tem um casamento entre o estilo das letras, o estilo da música, a coisa meio que vai tudo junto. Outro álbum também, depois no Midnights ela revive essa coisa do
do synth pop, fazendo uma coisa bem intimista nas músicas e coisas do tipo. Tem uma curiosidade aqui, você sabe onde foi o primeiro show dela pós-término? Foi na Flórida? Foi. Segundo a Isabela, ela enterrou na Flórida. Tá. Qual término? O que aconteceu nesse álbum, acho que ela misturou o synth pop do Midnight com a tentativa de estilo de storytelling do Folklore. E eu não sei se o treco ficou muito desconjuntado, porque tem essas músicas que elas trazem um tom intimista, mas elas querem promover um storytelling que eu acho que não casa direito com esse tipo de música. Não sei se faz sentido isso. Parece que os outros álbuns dela anteriormente são mais coerentes nesse sentido. Esse, comparado com os álbuns que vieram antes dela, é um álbum mais desconjuntado nesse sentido. Não que seja ruim, acho que Florida é uma música muito boa. Eu acho que My Boy Only Breaks His Favorite Toys é uma música bem catchy, é uma música de rádio mesmo, dessa assim, daqui a 10 anos a galera ainda tá cantando. Só que eu não... Todos os outros álbuns, porque eu comecei no Folklore, tá, gente? O primeiro que eu vi inteiro dela. Era muito coerente o álbum. Você entendia o que ela tava tentando fazer. É muito engraçado ouvir, gente. Mas enfim, continua. Não, esse álbum, tipo assim, o que você tá tentando transmitir, minha filha? Esse tem mais isso eu não entendi. Então, essa é basicamente minha opinião. E eu acho que, tipo assim, eu, sinceramente, só falando rápido da antologia que ela lançou com 31 músicas, eu acho que ela não deveria ter feito isso. Obviamente que as outras não são da mesma qualidade, até poética, que essas que foram selecionadas para ir pro álbum. É a coisa que podia ficar escrito. Toda zoeira que a galera tá tendo agora e atacando ela e tal, são por conta das músicas dessa outra parte. Que ela tem esses... ela tem uns versos bem bizarros mesmo. Boa parte do ataque que ela tá sofrendo da galera de falar mal do álbum é por conta de músicas que estão dessas extras. Músicas que normalmente não viriam a público. Que você tira, você faz uma triagem, né? Essas músicas aqui não têm uma qualidade tão boa quanto as que eu preciso pra comprar um álbum. Então elas ficam fora. A Ana Paula falou que concorda, ficou cansativo de ouvir. E musicalmente também. Se bem que nessa outra ela trouxe um outro produtor que trabalha em muitas dessas músicas. Mas eu acho que boa parte... Toda vez que você vê a zoeira que a galera tá fazendo com os versos, com a poesia dela nessa outra, principalmente porque poesia tá no nome do álbum, né? São os poetas torturados e tal. É dessas músicas extras. Tem coisa bem ruim lá. Tem coisa bem ruim. Essa do GTA me deu vergonha alheia pra caramba, sabe? Coisa que a galera criticou ela dessas músicas aqui, que foram publicadas. Tipo assim, a galera zoa aquele negócio do Flórida, que uma hora que ela fala, meus amigos, tipo assim, uma parte dos meus amigos tem cheiro de maconha, os outros têm cheiro de bebê. Esse é um verso genial, eu achei. Você tem aquela fase de 30 e poucos anos que você tá nesse negócio. Você tem os seus amigos que ainda não assumiram responsabilidades da vida adulta e vivem mais ou menos como eles viviam quando eles tinham uns 20 e poucos anos, e a outra galera que já tá enfrentando isso. Então você tem a galera que tá doida de droga, isso que representa, tá vivendo loucamente, né? E você tem a outra galera que já tá com família. E é todo mundo meio que da mesma idade, sabe? Meio do seu grupo social. Você tem essa transição. Acho que ela tá falando disso nesse verso. A galera zoou esse verso, eu achei esse verso muito bom, inclusive. E, obviamente, que ela tem que pensar em tudo que ela vai publicar, porque ela é a maior estrela hoje da música. Ponto.